Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a fome, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a fome, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. É alguém do coração de Deus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Cumprimento a amada igreja, capaz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar para nós ouvir a palavra de Deus. Eterno e grandioso Deus, papai querido de poder, nesse maravilhoso momento, papai, nós estamos aqui na tua presença para ouvir a tua santa palavra de Deus, palavra que cura, que salva, que liberta, a palavra poderosa dos altos do céu. Senhor, abençoa, usa o pregador nessa noite, toma nas tuas mãos poderosas, Senhor, porque a tua palavra é grande, meu Deus, tu és o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, meus irmãos, pode tomar o vosso assento em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os obreiros, irmãos e irmãs que estão presentes aqui nesta noite para nós compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe o irmão Diácono Adão, canal de bênção para a nossa vida aí. Meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo é o 14 e o versículo 15 e 17, para nós tomarmos partida. O pastor divulgou que falaria sobre a doutrina do Espírito Santo. E nós vamos falar, o pastor falou alguns tópicos aqui, num vídeo que nós soltamos, mas devido ao tempo, nós vamos ver se vai dar. Se não der, eu não vou dar continuidade no estudo, eu vou parar por onde a gente parou, mas os irmãos depois façam uma pesquisa, continua estudando sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, o estudo do Espírito Santo, que é João capítulo 14, versículo 15, quem achou, diga amém. 16, irmão Edson, você dá só uma baixadinha nesse daqui para mim? Ele está voando com lenço e tudo voa. Bênção pura. Diz assim, obrigado. Diz assim: se me amais e guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Diga comigo, Ele vos dará outro Consolador. Obrigado. Para que esteja convosco para sempre. Aí no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, pois habita convosco e estarás em vós. Amém, meus irmãos? Aí no versículo 18 ele diz assim, um cumprimento: e não vos deixarei órfãos,
mas não deixarei órfãos, virei para vós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós pediríamos aos irmãos que ficassem com a Bíblia aberta, que nós talvez vai recitar, mas não vai ler. De repente nós lemos. Quando nós falamos sobre esse estudo, sobre o Espírito Santo de Deus, como nós estamos encerrando o mês do avivamento, obrigado Edson, o mês do avivamento, nós ouvimos palavras inesquecíveis aqui, homens que foram usados pelo Espírito Santo de Deus, e o pastor sentiu no nosso coração, da parte de Deus, de estar falando sobre esse assunto que é pouco explicado. E por que o pastor sentiu a necessidade de falar? Eu estava lendo, claro, estudando sobre o Espírito Santo, e eu me lembrei que na cidade de Birigui eu tive dificuldade com um pastor. Não se assuste, hein? O pastor teve dificuldade, quem está me ouvindo aí diga bem, com um pastor. E esse pastor tinha dificuldade, obreiros, eu não sei se aqui tem alguém assim, de acreditar que Jesus esteve existencial, participativo, no Antigo Testamento. Ele temava comigo, não, Jesus só no Novo Testamento, e aí a gente foi mostrando, Joel, Moisés, Jesus no Antigo Testamento ou no Velho Testamento. E por causa disso o pastor também teve o despertamento, melhor dizendo, de falar sobre o Espírito Santo, sobre pneumatologia, que é pneuma, que é estudo, e logia, que é estudo, e pneuma, que é espírito. Logo, estudo do Espírito Santo, ou doutrina do Espírito Santo, tá bom? Nós temos a palavra hebraica também de pneuma, que é vento, ar e brisa, hebraica, tá bom? Que é vento, ar e brisa. E aqui está também um símbolo do Espírito Santo, que é o vento. Mas, estudando esse assunto, o pastor falou no vídeo. Quem viu o vídeo aí? Tem alguém acompanhando? Ninguém, né? Só o Anderson. Aleluia, irmã Cleusa. O pastor falou sobre a realidade, olha aqui, do Espírito Santo no Antigo Testamento. E logo quando a gente vai estudando, aí vai acrescentando, vai crescendo o assunto. Presta atenção. Aí, na realidade do Espírito Santo, no Antigo Testamento, qual que é o propósito do pastor? É de despertar em você uma vida espiritual e também a edificação da vossa fé e o renovo da parte de Deus. Porque se nós buscamos pelo avivamento, se nós clamamos pelo avivamento, pelo um renovo, mas nós não acreditamos na pessoa do Espírito Santo, ou na terceira pessoa da Trindade, ou no Deus Espírito Santo, fica difícil para nós sermos inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então qual que é o propósito desta palavra, pastor? O propósito é provar, é mostrar a atuação, a existência, a real presença e a verdadeira presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem acredita no Espírito Santo, diga amém. Agora, quem acredita que o Espírito Santo é Deus, diga amém. Glória a Deus, maravilha, menos mal. Se tiver alguma dúvida, depois pergunta para o pastor vai estar falando. Quem acredita que o Espírito Santo é Deus, diga amém. É isso. O que acontece, pastor? No Antigo Testamento, vem comigo, Gênesis, abre aí a sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 2. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele movia sobre as águas. Então quer dizer que na criação, os jovens, o Espírito Santo esteve presente na criação, tá bom? Mas só que o Espírito Santo não é um ser criado, ele não é um anjo, não é um serafim, não é um querubim, não, o Espírito Santo é criador, ele é Deus. Era para você estar dando glória, pelo menos. Amém ou não amém? Quem crê sim, diga amém. Então o Espírito Santo ornou o céu, segundo escreveu Jó no capítulo 33, versículo 4, é só conferir. O Espírito Santo deu vida também, escreveu Jó no capítulo 33, versículo 4. Então o Espírito Santo de Deus, ele esteve participativo
na obra da criação. Mas antes da obra da criação, pastor Anderson, tem a presença participativa do Espírito Santo, porque um dos atributos divino, olha aí que você está ouvindo, se tiver uma caneta, um lápis, um papel, marca isso. Um dos atributos divino do Espírito Santo é que ele é eterno, ele possui atributo divino eternidade. Ele não apareceu no cenário da história da criação, ele é desde antes, muito antes, ele já é eterno, existencial, ele habita, ele age, ele tem vontade própria, intelectos pessoais, ele tem inteligência, ele também tem emoções, ele tem vontade própria, ou seja, o Espírito Santo, além de atributos pessoais, tem atributos divinos, e ele é Deus. Quem acredita, diga glória a Jesus. Então é preciso acreditar, esse é o primeiro tópico, na realidade do Espírito Santo no Antigo Testamento. Eu não quero que você saia daqui com dúvida que o Espírito Santo não é Deus. Eu não quero que você saia daqui com dúvida que o Espírito Santo só existiu aqui no capítulo 14, versículo 15, 16, 17. Depois da ascensão de Jesus, que Jesus subiu, eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar outro Consolador, de forma alguma. Eu quero que você veja a atuação, a existência do Espírito Santo muito bem antes, operando tanto na obra da criação, como na obra e na manifestação de homens, juízes, líderes, profetas, reis, sacerdote, aonde o Espírito Santo de Deus esteve impelindo, usando, inflamando e derramando sobre ele porção da tua glória. Aleluia, quem tem a glória de Deus, diga amém. Então vamos lá, no capítulo de número 1, verso 2, você vê que ele se movia. Mas eu quero que você abra em Pedro, por exemplo, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, toda a Bíblia, ajuda o pastor a pregar, toda a Bíblia, vamos lá, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você crê na Bíblia? Todos os 66 livros são divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os 1189 capítulos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os 31.103 versículos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os 926 capítulos do Antigo Testamento são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Todos os 260 capítulos do Novo Testamento são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou 40 autores da Bíblia e eles foram escrevendo aquilo que o Espírito Santo de Deus ia revelando. Aleluia! Deus, o Espírito Santo, ele usa Moisés e Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí depois o Espírito Santo possui Josué e Josué escreve Josué. Os escritores de Juízes são inspirados por eles e são também líderes e escrevem também livros e histórias de Israel. Ruth também, Samuel também, olha aí o Samuel, eita glória, amém? Também Crônicas, Reis, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmos, todos os hinários de Israel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Salomão escreve Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Aí vem o profeta Isaías e escreve também 66 capítulos deste livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vem Ezequiel, vem Jeremias, Ezequiel, Oséias, Obadias, Naum, vem Jonas, Ageu, Zacarias, Malaquias, Sofonias. Todos eles inflamados pelo Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, escreve a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando com a humanidade. Você pode dar um glória a Deus? Então isso é prova notória que o Espírito Santo de Deus esteve presente, tanto na criação como na inspiração de toda a escrita da palavra de Deus, inspirando.
vindo sobre, oh glória, eu ouvi um aleluia lá atrás, ó, vindo sobre os homens, em trabalhos especiais, em atividade, pastor José Luiz, especiais, e o Espírito Santo tomou o coração de cada homem, e o nome de Deus foi glorificado. Levante a mão, porque é estudo, aleluia. Hoje o pastor vai te dar um pão, mas também vai te dar fogo, e o fogo você vai assar esse pão. Não quero que você come um pão cru, não, quero que você come um pão assado. Então tem palavra e fogo, palavra e fogo, fogo e palavra. Quem quer receber, levante a mão para dar glória a Jesus. Então esse é o primeiro tópico, é a realidade, a participação, a existência do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem ficou com dúvida, diga amém. Olha aí, amém, glória a Deus. Então teve participação. É muito importante o Espírito de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, vocês ouviram os pregadores falando aqui, que o Espírito Santo vinha de forma de porção, sobre execução de trabalhos, chamadas espirituais. Eu disse para a Sabina hoje, não foi de manhã, depois que a irmã esteve aqui orando, eu estive ali falando com Deus sobre esse estudo, e eu disse para ela assim: quem teve mais unção na vida? Vamos lá comigo à igreja. Sansão ou Moisés? Moisés, né, Moisés? Mas lembra do portão. Quem carregou o portão, não é verdade? Moisés carregou algum portão? Não, né? Aí a Sabrina deu uma balançada assim, mas como ela estava no espírito aqui de manhã, irmã Cleonice, falou assim: Moisés. Falei, chutou, mas venceu. Amém? Moisés. Por quê, pastor? Espera aí, vou voltar um pouquinho atrás. O Espírito de Deus, ele se apoderou sobre os patriarcas. É notório isso. Também sobre Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois Jacó teve toda a sua família. Aí teve seu menino José. Quem lembra de José? Tem algum José aqui? Olha lá, José. José Pedro. Esse é um José excelente. Amém? Aí José ganhou uma túnica. E todo mundo falando, Josué é o cara por causa da túnica. Não, José é o cara porque teve o sonho. Não, a Bíblia Sagrada diz que quando José estava no presídio, lá embaixo, preso, a Bíblia diz que ele foi levado para cima, pastor, fez a barba dele, então ele ficou bonito. Por isso Faraó escolheu ele? De jeito nenhum. Por isso que a mulher de Potifar avançou em José por causa da túnica. Não, ele já tinha perdido a túnica. Então por que José passava por tudo que passou? Por que José enfrentou tudo que enfrentou? Por que José foi escolhido para ser governador do Egito? É notório, capítulo 41 de Gênesis, versículos de número 38, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Faraó olhou para ele, irmão presbítero Luiz de Brito, e disse: acharíamos um outro homem como este, que tem o Espírito do Senhor? Levante a tua mão, dê uns dois, glória a Deus aí. Aleluia. Então veja bem que o pastor quer fazer uma aplicação aqui, porque isso é meu, não é do Google, você não vai achar, não é do livro, isso aqui é meu, por isso que eu não estou nem olhando no papel. Você não vai ver José sendo destacado por causa do terno. A geração do século 21, a nossa geração, quer ser igual ao pastor por causa do terno, quer ser igual ao pastor por causa da posição, por causa do campo, por causa do setor, por causa do não sei do que, por causa da sabedoria. Mas não, José, ele era e ele foi o que foi, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Levante a mão quem tem o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Você não vai ser escolhido porque você tem um sobrenome legal. Você não vai ser escolhido porque você tem uma roupa legal. Você vai ser capacitado, levantado, porque o Espírito de Deus mora, habita dentro de você. Só quem tem, glória a Jesus. Aleluia. Então é isso. Primeira coisa que nós precisamos é a realidade. O pastor já está falando da obra e manifestação. Então, na realidade, nós vimos a participação na obra e na manifestação, que é o primeiro que o pastor já falou, é o José. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus sobre a sua vida, que o capacitava, que lhe dava inteligência. Aí eu vou mudar aqui agora, tirar o José e colocar o Moisés. Aí pronto, esse é uma ferramenta na mão do Deus Espírito Santo grandiosa. Por quê, pastor? Você vê que ele está apacentando as ovelhinhas do sogro Jetro, está tudo feliz, tem cordeiro no Natal, Marcos, tem ovelhinha,
tem leite de cabra, tem tudo que ele precisa, irmã Marta. Aí de repente o Espírito de Deus vai lá, o próprio Deus visita ele no meio da sarça, entra na sarça, visita ele, chama ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, vem para cá, porque eu tenho uma obra de libertação na tua vida, com o povo de Israel que está sendo escravizado. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus o capacita. Na hora ele recua para trás, igual Moisés, e diz assim: quem sou eu para falar, né, Moisés? Moisés corre às vezes. Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para receber isso daí? Quem sou eu para assumir esse negócio aí? Aí Moisés vai ouvindo Deus, e Deus vai falando com ele, falou: quem falou que é você? Você só vai representar a minha glória, o meu Espírito se apoderará de ti. Levante a mão quem tem o Espírito Santo de Deus. A coisa mais gostosa é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus, eu falei para a Sabrina hoje, na hora do almoço, que o Espírito de Deus se apoderou tanto desse homem, rapaz, porque na porção de Sansão, de Otoniel, Juízes, vou adiantar, e Jefité, por exemplo, Gideão, o Espírito vinha, operava eles a missão e saía. Mas aqui em Moisés, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ficou no mínimo 40 anos. Quem concorda com a Bíblia, diga amém. Talvez você não vai dar glória a Deus porque você nunca leu na Bíblia. Você concorda que o Espírito de Deus ficou sobre Moisés 40 anos? Por quê, pastor? Você concordou? Concordamos. Por quê? Porque a missão dele durou no mínimo 40 anos. E essa missão não foi estabelecida, operada, exercitada na humanidade. Pastor, o senhor não leu que ele ficou 40 anos na escola egípcia? O cara tinha palavra, sabedoria, sabia falar estratégia de guerra. Não. Ah não, pastor, então o senhor não leu sobre a escola do deserto, que ele ficou 40 anos também? Deus foi treinando, deu mansidão, mudou o caráter, a personalidade, tirou o temperamento dele, fez uma grande obra. Não. Nós não podemos aprender a palavra, aprender os estudos, estudar teologia e pensar que a teologia vai substituir o poder e a glória de Deus, que não vai. Aleluia! Nós podemos ter ensinamentos, aprendizado, podemos se aperfeiçoar na letra, na palavra, no hebraico, no aramaico, no grego, mas ninguém conseguirá substituir a glória do Espírito de Deus que está sobre você, sobre a tua vida. Se eu fosse você, eu dava glória a Jesus. Não tem como. Então o Espírito de Deus se apoderou de Moisés. Olha aqui, de uma certa forma, abre aí livro de Números, capítulo 11, versículo 28, se não me falhar a memória. A Bíblia diz que se apoderou tanto de Moisés, que Moisés foi cheio do Espírito de Deus, que Deus nem precisou encher outro homem. Aleluia! O que tinha sobre Moisés era suficiente para encher mais 70. Eita, glória a Deus, Ademir Fábio está ligado. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus ainda está em você. Aleluia. Alguém, olha para o pastor, não mente não, o Espírito Santo é Deus, hein? Cuidado que ele mata. Ele matou no Novo Testamento, hein? Matou Ananias e Safira. Se Deus hoje tirasse de você alguma coisa e colocasse na pessoa que está do teu lado, será que essa pessoa ia querer o que está em você, na vida dela? Será que ele ia querer o que está na vida dele, também na sua vida, na tua vida, na vida dele? Aleluia. É para se pensar. Glória a Jesus. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia. Números capítulo 11, versículo 28, é isso aí mesmo? Bate, confere, 24 até o versículo de número 28, não é preciso ler. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Espírito que estava sobre Moisés foi repartido sobre 70, o Edson, e a Bíblia diz que os 70, quando recebeu o Espírito de Deus, percebe? Olha para o pastor, foi tão forte, irmã Sabrina, o Espírito de Deus, que eles começaram a profetizar. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, o pregador falou aqui no domingo, vou pegar um gancho, ele não se contém, ele fica tão cheio que ele pula, ele roda, faz aviãozinho, profetiza. Aí um começou a profetizar, o ancião número 10, o ancião número 17, profetizando no arraial. Aí vai lá o ancião 35º, profetizando no arraial. Quando não se vê Josué melhor, está olhando, está vendo, dizendo: Moisés, Moisés, olha lá o ancião 45º, está profetizando no arraial. O senhor não
não vai impedir, o Senhor não vai proibir. Aí parece que o líder olhou para ele e falou assim: rapaz, se você fosse mais inteligente, aleluia, você também tomava posse do Espírito de Deus que está sobre eles e profetizava como eles. Quem pode dar glória a Deus e aleluia? E eu vou fazer uma aplicação que Deus me deu aqui. Glória a Deus. É muito importante, olha aqui, se envolver no Espírito Santo de Deus. É muito importante estar nessa vida de oração, de ontem, como os irmãos teve ontem. É muito importante estar na leitura da palavra de Deus. É muito importante cantar com os músicos quando eles cantam, ouvir o pregador quando ele prega. Por quê, pastor? Porque você está se mostrando que você está envolvido na obra. A obra é uma roda de fogo que roda para cá, roda para lá, queima aqui, queima ali, e você está englobado na roda de fogo, na obra de Deus. Então você tem duas coisas dentro da igreja, para entender a palavra de Deus. Ou você pode entrar na igreja doente, ferido, machucado, abatido, cabisbaixo, e sair daqui levantado, edificado, renovado, batizado, cheio da bênção. Ou você pode sair daqui dando glória a Deus, aleluia. Ou sair daqui: eu não aguento o som, eu não aguento o problema, eu não aguento essa irmã, não aguento o ventilador, é o barulho, não sei do que. Você tem dois motivos: ou adora ou murmura, ou se envolve ou critica. Aleluia ou não aleluia? Quem não se envolve, ele vai dizer: não está legal não, não está legal não. Tipo assim, só um exemplo, pelo amor de Deus, irmãs. A irmã não se envolve, não veio no ensaio. Aí esse louvor não ficou bacana não. Não ficou porque a irmã não veio no ensaio. Entendeu? Esse estudo aí do obreiro tal, não ficou bom. Não ficou bom porque você não esteve aqui participando. Mas foi bom. Esse louvor do João ficou muito alto. Ficou muito alto porque você não deu o melhor da sua voz. Então, quando eu não me envolvo com as coisas, eu critico a obra, ou o trabalho. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é também ser inflamados pelo Espírito de Deus. Não. Então vamos pegar esse Josué aqui e vamos excluir ele do trabalho. De forma alguma. Não, de forma alguma. Antigo Testamento. Se hoje Josué não está entendendo, amanhã ele vai entender. E ele não vai ser um dos 70, mas vai ser um dos escolhidos de Deus para a obra de libertação e continuidade da obra de Deus. Levante a mão para dar glória a Deus. Levante a mão. Eu quero liberar uma palavra para o diabo ficar doido. Você é muito útil na obra de Deus. Por isso que o diabo luta através de você. É por isso que o diabo luta contra a tua vida. É por isso que o diabo quer destruir a sua chamada. É por isso que o diabo não quer que você venha aprender a palavra, porque ele sabe que você é útil, que você tem valor, que você faz parte, que você está incluso. Quem pode dar glória a Jesus e aleluia? Eita glória, aleluia. Ele criticou, ele falou: Moisés, proíbe, para esse negócio aí. Aqui nessa igreja já aconteceu isso, sim ou não? Na época do John George. Para ele aí, John George, para ele aí. Aí o pastor falou: para você. Não é? Porque quando é Deus, né, irmã Cleonice? Deus me livre e guarda. Eu, na frente, Deus me racha como racha uma rocha, não é verdade? Eu não paro. Eu deixo a glória descer e o fogo queimar. Glória a Jesus ou não glória a Jesus? Então vamos lá, Moisés. Mas só que também teve mais pessoas, e o relógio não vai deixar. Eliabe, diga aí, Eliabe, Bezaliel, homens que foram cheios do Espírito Santo. Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 6. Quem pode abrir a Bíblia aí? Dá uma observada. Esses homens foram usados por Deus, o pastor já pregou aqui, para fazer todo o tabernáculo. E isso aqui é fantástico e o pastor vai aplicar. Olha para o pastor. Nós como líder, todos os líderes estão aqui, diga amém. Líder dos jovens, líder das irmãs, líder dos obreiros, glória a Deus. Todos os líderes têm que entender uma coisa: nem todos os liderados são iguais, mas todos são úteis. Aleluia, oh glória a Deus. Nem todos os liderados sabem fazer o solo, mas todos são úteis na obra e no trabalho e no grupo. Quem pode dar glória a Deus? Nem todos os obreiros desta igreja pregam, mas os que eu sei que não pregam, eu utilizo ele em outros lugares. Mas são todos úteis no mesmo valor, na mesma proporção. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Nem todos que estão lá no meio de Israel vai ser como Arão.
que vai ter a unção de Arão para ser sacerdotes, mas você vai ver que tem homens que são cheios do Espírito Santo para ser artesão. E eles vão trabalhar na obra, vão fazer aqui o negócio do púlpito. A Cleonice, por exemplo, está aqui sempre organizando, vendo o negócio, limpando aqui. Também é um dom. Deus usa ela nessa forma. Usa o irmão aqui mais cedo, chegando na igreja, sai por último, fechando tudo. Um dom, um zelo pela obra de Deus. Deus vai usar. Participação, ativo, prestativo, útil na obra de Deus. Alguém vai chegar dizendo, faz isso não, rapaz. Tira a mão desse negócio aí, não tem nada a ver com você. Aí o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e fala, continua, porque a obra é minha e o meu nome vai ser glorificado. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Esses homens foram cheios do Espírito Santo e usados. Nós precisamos pedir inteligência. Isaías capítulo 11, é isso, irmã Sabrina? Isaías capítulo número 11, que nós lemos lá na casa da irmã. Capítulo 11, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de inteligência precisa estar sobre a nossa mente e entender aonde aquele moço, aonde aquele obreiro, aonde aquela moça, aonde aquela irmã, ela é útil na obra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. O céu ganha e a palavra de Deus seja notória no meio do povo. Quem pode dar glória a Deus, um aleluia. Se é batizado, fala em línguas estranhas. Aleluia. Então o Espírito de Deus, ele operou a obra do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Diga comigo, obra do Espírito Santo de Deus? Não, vocês estão desanimados, eu vou parar. Obra do Espírito Santo de Deus e manifestações no Antigo Testamento. Deixa o pastor falar alguma coisa aqui sobre símbolos. Quem conhece um símbolo do Espírito Santo? Grita bem forte. Fala, pode falar numa dessa. Pode falar qualquer um. Água. Pera aí, irmão, só um, rapaz. Deixa para os outros. Água. Fogo, já falou, e outro? Pomba. E mais? Vento. Eita, ruache. Óleo, azeite. Mais. Tem mais algum? Tem mais um. Isso, ele manifesta na nuvem. Tem aquele que o carteiro entrega para você? Selo. O senhor que falou selo? Eita, glória de Deus. 7.9, mas cheio da glória de Deus, não é verdade? Benção pura. Selo. Selo, fogo, água, vento, não é verdade? Azeite. Que coisa bonita. Isso são os símbolos do Espírito Santo. Talvez a igreja conhece ele como símbolo. Talvez alguém conhece ele como os atributos divinos, como o pastor falou, onipotente, onisciente, onipotente, onisciente, onipresente, Deus, eterno, na verdade, pessoal, intelecto, inteligente, vontade própria, são todos atributos pessoais, esses intelectuais, e também atributos divinos. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo usou tanto líderes, vamos falar só de mais Josué, por exemplo, foi cheio do Espírito de Deus, aquele que outra hora não entendia. Olha que legal isso aqui, ó. Presta atenção, pastor, aqui essa aplicação, isso é muito forte. Olha aqui para o pastor, aquele que outra hora não entendia, nós pregamos aqui, ele se tornou o líder de todo Israel. Antigo Testamento, diga Novo Testamento, pastor, leva lá, Novo, João Marcos, acho que é João Marcos, né? Marcos, vou falar só Marcos, para não tirar o João. Marcos, tinha mais outros que estavam ali, que abandonou Paulo lá em Creta, que abandonou ele ali naquele local. A Bíblia Sagrada diz que eles não foram, naquele dia, útil para Paulo, mas quando Paulo estava lá na frente, na obra missionária, chegou no ouvido de Paulo que Marcos estava inflamado pelo Espírito Santo de Deus, e era um autêntico missionário. Aí Paulo diz assim, ei, manda para mim, é João Marcos, porque hoje ele é muito útil para a obra de Deus. Levante a tua mão e diga, Espírito Santo de Deus, oh glória, vai lá, Espírito Santo de Deus, não permita eu fazer acusações, nem julgar, Senhor Espírito Santo. Diga aí, porque aquele que não serve hoje, pode ser um grande líder amanhã, e eu tenho certeza que a tua glória, o teu Espírito e o teu poder, pode mudar e fazer dele um grande homem. Só quem acredita, levante a mão para dar glória a Jesus. Aleluia, o Espírito de Deus pousou sobre juízes, Otoniel, Jefté, Sansão, Gideão. Aí depois ele vai pousar e vai também ser derramado sobre os reis, 3 reis, pelo menos. O primeiro deles todos, caçador de jumenta, Saul.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. O profeta Samuel levantou a mão e disse assim, ó: assim diz o Senhor, o Espírito de Deus se apoderará de ti, e te mudará, e te transformará em outro homem. Olha que coisa gloriosa. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele apodera-se, ele enche, ele domina, ele está sobre o homem, sobre a mulher, aquela pessoa nunca mais será a mesma pessoa. Quem acredita na Bíblia, diga glória a Jesus. Agora, pode acontecer da pessoa ter o Espírito de Deus e por fatalidade acontecer algum desastre, como Saul desobedeceu a Deus. Aí desobedece na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e continua. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus, como pessoa, ele se entristece, ele fala, ele ouve, ele intercede, ele geme. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo ora, o Espírito Santo consola, ressuscita. Glória a Deus ou não glória a Deus? Aí ele vai se entristecendo, e a Bíblia Sagrada diz que por desobediência, o Espírito de Deus deixou Saul. Quem lembra do pregador de domingo aqui? Ficou na história, não ficou? Dos irmãos no ouvido? Ele disse o que no Salmo 51? É o segundo rei, o rei Davi. O rei Davi falou assim, ó: não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito. Se o Senhor tirar de mim o teu Espírito, eu estarei longe da tua presença. Presença, Espírito. Espírito gera presença. Sem o teu Espírito, eu não verei, eu não vou sentir, eu não vou tê-lo como meu Deus e o meu Salvador. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Entendeu? Então por isso que Davi chora, falou assim: eu não quero ouro, não quero prata, não quero cetro, não quero cavalo, cavaleiro, carruagem, servo, serva, eu não quero nada, não quero conquista, não quero palácio, dê tudo para os meus filhos, mas não retire de mim o teu Espírito. Porque você pode ser rei, mas não ter o Espírito Santo. Mas você pode ser um boiadeiro, aleluia. Você pode ser um auxiliar de profeta, mas ter o Espírito Santo de Deus e ser diferencial na terra. Só quem é pentecostal, levante a mão para dar glória a Jesus. Diga para o alto, diga no alto: Espírito Santo vem sobre mim. Isso é bom. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Davi, ele foi ungido perante seus irmãos. Isso é importante. E quando ele foi ungido, a Bíblia diz assim: e daqueles dias em diante, o Espírito de Deus se apoderou sobre ele. Sim ou não? Salomão, filho de Davi, o Espírito de Deus se apoderou sobre ele. Mas foram homens que perderam a essência e o Espírito de Deus na sua vida. E essa é a obra e a manifestação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Aí depois nós temos os profetas menores. Quem lembra deles, diga amém. E entre os menores nós temos Abacuque, o pastor pregou aqui, quem lembra, diga amém. Aí entre os menores nós temos também Joel. Quantos livros tem o livro de Joel? Isso é Joel. Quantos capítulos, perdão? 3, certeza? E no capítulo 2, versículo 28 e 29, o que é que está escrito? E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eita, glória a Deus. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. E os senhores, para não falar outra coisa, terão sonhos, aleluia. Os jovens, cadê os jovens? Glória a Deus, terão sonhos. E sobre toda a carne derramarei do meu Espírito. Só quem quer mais do Espírito de Deus, do Espírito Consolador, do Espírito, aleluia, Santo de Deus. Levante as duas mãos para dar glória a Deus. Abre a tua boca, diga: Espírito Santo, eu ainda estou aqui marchando, caminhando, adorando, glorificando, exaltando, porque sei que o Senhor habita, que o Senhor mora, que o Senhor age, que o Senhor faz, que o Senhor opera, incendeia e dá também vida para mim. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Esses são as operações do Espírito Santo no Antigo Testamento ou no Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele também esteve no Novo. Diga comigo: o Espírito Santo, para mim terminar, diga lá: Espírito Santo esteve no Velho, vamos lá usar a palavra, trocar para ficar mais teológico. Diga assim: no Antigo Antigo Testamento. Se você crê, diga: eu creio. Deixa eu ver. É que você está com a máscara, eu não sei se crê ou não. Crê mesmo?
Esse é o propósito do pastor, que você saia daqui crendo. Se tiver alguma dúvida, pergunta para os obreiros, pergunta para o pastor. Explica aqui, irmão, não consigo entender esse mistério. E nós vamos explicar. E aqui dá uma junção no tema que foi escolhido para esse mês. Não saia de Jerusalém. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo se concretiza no livro de Joel. Capítulo 2, versículo 28 e 29. E faz uma coligação lá em Mateus 24, 49. Abra aí, você vai ver. A promessa do Espírito Santo sobre a igreja. Porém, antes eu quero falar sobre a atualidade, a existência e a obra do Espírito Santo no início. Por exemplo, quem foi que gerou Jesus no ventre de Maria? Aí, sem medo, vai lá. Espírito Santo. Quem foi que chamou João Batista para o ministério da palavra? Espírito Santo. Quem foi que encheu Zacarias e Isabel com o Espírito Santo? O Espírito Santo, o pastor já falou, Espírito Santo. Quando chegou aquela menina chamada Maria com a barriga um pouco para frente e chegou perto de Isabel, quem foi cheio do Espírito Santo? Não, João Batista. O Espírito Santo de Deus encheu João quando Maria se aproximou e deu a paz do Senhor, Isabel. Oh, aleluia, Jesus, eu vou falar de novo. O Espírito Santo, aleluia, encheu Adão, aleluia, João, quando Maria disse a paz do Senhor, Isabel. Você está vendo? Por isso que você não pode passar por aí pela rua e falar, ó irmã lá, ó irmã lá, ó o obreiro lá, olha como que eu estou, ó o obreiro lá. Não, quando você passar, levanta a mão e fala, a paz do Senhor, aleluia, ó glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, aleluia. Quem pode dar glória a Deus, aleluia? Só um paz do Senhor muda alguma coisa? Até a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do eterno Espírito Santo esteja com todos vós desde agora para todo sempre. Jesus faz milagre. Quem acredita aí em Coríntios capítulo 13, 13? É isso é importante. Então o Espírito Santo de Deus, ele esteve antes. Aí João foi tomado, inflamado, ele só tinha uma mensagem: endireitar o caminho, endireitar o povo, preparar o caminho, e dizer, vem outra aí após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Sim ou não? E ele continua fazendo a obra, diz assim, você teria coragem, vai lá, você teria coragem, vai lá comigo, você teria coragem de pregar no Jordão, de pregar no deserto, de fazer a obra sozinha, não saber quem é ele, e continuar pregando, aleluia, Deus amado, continuar dizendo, raça de vibra, se converta, Jesus está chegando aí, mas você nunca ouviu nada, só um paz do Senhor da mãe dele. Você teria coragem de continuar? Porque tem gente, irmão, que está com uma cobertura espiritual. Olha o tanto de obreiro bonito que tem aqui, olha o tanto de irmã aí fortalecida, olha o tanto de jovem, e diz assim, não vou não, está fraco demais, tem pouca gente demais. Mas se as pessoas que tivessem vindo, se estivesse lá, que estão em casa, estivesse vindo, estariam aqui, estaria mais forte, estaria mais cheio, estaria mais agradável, mais quentinho, porque quanto mais lenha, mais fogo, oh glória, quanto mais unidade, mais poder, mais ação, mais vitória, mais Cristo é glorificado. Você concorda com a Bíblia? Diga amém. Ele está lá pregando, de repente o menino agora já tem 33 anos quase, e ele desce para o Jordão, e quando ele desce para o Jordão, aí João olha o homem, fala, agora pronto, eu não falei para vocês que ele vinha? Não falei para ele que era real? Aleluia. E ele veio. Quando ele veio, João começou aquele negócio. Não, eu preciso ser batizado. Não, você tem que me batizar. Não, eu que preciso. Não, você tem que me batizar. Ficou aquele jogo de, não, você primeiro. Não, você primeiro. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, para se cumprir a palavra, faça o que o Deus Pai te pediu. E João batizou Jesus nas águas. O céu se abriu. Uma voz ecoou. E o Espírito desceu.
Quem tem o Espírito Santo de Deus, levante a mão para dar glória a Deus. Levante as duas mãos, levante as duas mãos. Eu vou entregar tudo hoje no altar. Levante as duas mãos. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a cobertura do Espírito Santo, se não fosse a glória do Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo te guardando, hoje nós não estaríamos aqui. Mas o Espírito Santo tem nos consolado, nos fortalecido, nos renovado, nos avivado, enchido a nossa vida, derramado poder, capacidade, para que hoje nós possamos estar aqui mesmo com luta, levantando a mão e adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Levante a mão para dar glória a Deus. Aí o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, um dos selos, e o Espírito Santo depois de descer, esse é o meu filho, mostrou para João um sinal, falou: pronto, a minha obra, a minha parte está concluída, agora o negócio é com ele. E a Bíblia diz que Jesus vai para o deserto, o Espírito Santo o conduz. Diga assim bem forte, para nós recapitular, diga assim: o Espírito Santo gerou Jesus, ungiu Jesus, esteve com Jesus, como esteve no Antigo Testamento, com os patriarcas, os líderes, juízes, reis, sacerdotes e profetas. Quem acredita na Bíblia, diga glória a Deus. Aleluia. Jesus tem um ministério de 3 anos e meio e depois ele morre. Quem é que ressuscita Jesus? Será? Então vamos conferir. Romanos capítulo 8, versículo 11. Esse nós vai ler. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos ver se é o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Ele não só dá vida, como ressuscita. Ele faz gerar e ele faz ressuscitar. Olha só, Romanos foi lido aqui hoje no capítulo 8. Até pensei que você ia ler o versículo 11. Falei: meu Deus, será? Aí ele falou: ainda não. Glória a Deus. Romanos 8, versículo 10. Esse eu vou ler. Se Cristo, porém, está em vós, e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11, Romanos 8, 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Parabéns, irmão Ademir Fábio. Aleluia. Aprendeu com o Deni, mora na frente, certeza. Aleluia. Ressuscitou a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aí se cumpre o que nós estamos falando, Mateus 24, 49. Ficar em Jerusalém, que é a promessa sobre, irmão Wesley, para a igreja. E a promessa para os discípulos é essa: eu vou, mas vocês não vão ficar sem líder. Eu vou, e vocês não vão ficar sem consolador. Não vai ficar sem Deus. Eu rogarei o Pai, e na mesma proporção, aqui está o legal, ó, na mesma virtude divina, com os mesmos atributos, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Aleluia ou não aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus antes diz para a igreja: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. E a Bíblia vai levando lá para o Pentecoste, que é a festa depois de 50 dias, depois da Páscoa, a festa depois de 50 dias, a festa do Pentecoste. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, tinha sido levado ao céu. 2 varões de branco, disse: varões Galileu, porque estáis olhando assim para o alto? Esse mesmo Jesus que para o céu viste ir, há de voltar novamente para buscar a sua igreja. E eles voltaram para a igreja, o cenáculo, na casa, uns sentados, outros de pé, outros de joelho orando, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos lá reunidos no mesmo local, e de repente veio do céu o som de um vento veemente, impetuoso, e foi enchendo toda a casa, aleluia, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia. Aí, aqui está o mais gostoso de tudo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não é movimento. Não. O Espírito Santo, ele produz avivamento. Aleluia, eu vou falar porque a irmã deu aleluia. E o avivamento é a aquisição, o pastor falou aqui. O avivamento é o retorno.
O avivamento é a conservação, a aquisição para aqueles que nunca provaram do avivamento. Retorno para aqueles que perderam o avivamento. Lembra de Saul que perdeu o avivamento? Ele está próximo, ele está na terra, ele está no mundo. O Espírito Santo está com a igreja. Mas nós podemos não querer o Espírito Santo, não se encher do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Tem gente que é igual o pastor, talvez, põe vintão aí no meu carro. O irmão acho que já até marcou lá, o irmão Valmir. Põe trintão aí, irmão Marcos, eu vou lá no posto, é para marcar ainda, eu sei que é da igreja, mas põe vintão, só na marra, assim, só para ir e voltar mesmo, para não gastar mesmo, né? E tem gente que é igual o pastor, põe dezão aí, não é verdade? O Adão está dando risada ali fora com força, hein, Valdir? O que está acontecendo, hein? Põe só 5 litros, R$5, não é? Mas na graça de Deus, na presença de Deus tem abundância, tem para derramar, diga, tem para derramar. Até o presbítero Modesto deu glória a Deus. Irmão, você encosta no altar de Deus, no grupo onde você participa, do trabalho onde você está envolvido, aí você joelha e fala assim: Espírito Santo, me enche até transbordar. Oh, glória! Quem quer mais do Espírito Santo de Deus, diga amém. Ele é a aquisição, ele é o retorno, ele é a conservação. Quem recebeu o Espírito Santo, diga amém. Quem é batizado, selado, quem tem dons espirituais, diga amém. Está vendo? Não dá para falar por causa do horário, mas quem tem o Espírito Santo, quem já foi avivado, renovado, aceso, incendiado por Ele, precisa conservar o fogo aceso, a chama acesa, e a oração, a leitura e a consagração é os elementos que vai fazer com que o fogo não se apaga. Não adianta ter uma igreja bonita e não ter fogo. Não adianta ter uma igreja adornada e não ter poder, não ter graça. Aqui não vou falar, mas aqui precisa ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, como preleitor, já fui em igreja, já visitei igreja, já preguei em congresso que o mosquito assovia na igreja, e se você der glória a Deus, a pessoa olha para trás, para quem deu glória a Deus, e para que tudo isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu também já fui num jogo de futebol, e quando você está envolvido no time, você levanta a mão, chacoalha a bandeira, solta rojão, pula. Assim também é na presença de Deus. Quem foi inflamado com o Espírito Santo de Deus, ele levanta a mão, ele abre a boca, ele levanta o pé, ele pula, ele grita, ele faz, ele está em movimento, porque o Espírito produz vida. Quem tem vida, levante a mão para dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou pentecostal e eu gosto disso. Eu sou avivado e gosto disso. Eu creio nos dons espirituais. Eu ainda creio. Enquanto eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar do Senhor, pastor Zé Luiz. E eu falei: Deus, eu estou pregando a palavra, eu amo a palavra, preservo a palavra, a santidade, a sã doutrina, gosto do fervor do Espírito Santo, mas estou preocupado com a nova geração, que está na tecnologia pura. Será que eles vão dar continuidade no evangelho puro, genuíno, inflamado, incendiado pelo Espírito Santo de Deus da sua palavra? Aleluia ou não aleluia? O Espírito Santo de Deus fez lembrar do Senhor. Hoje o Senhor tem alguém aqui que dá continuidade no ministério do Senhor. Mas eu disse para o Espírito Santo de Deus, irmã Sabrina, e quem vai falar para mim essa palavra que eu vou dizer ao servo? Que eu estou dando continuidade no ministério limpo, doutrinário, puro, genuíno de Cristo. Quem é que vai? Será que o Brian? Será que alguém aqui desta geração pode chegar no pastor e falar: pastor, eu vou conservar a mesma palavra, eu vou na mesma visão bíblica, autêntica, verdadeira, pura, genuína, cristocêntrica. Nós não vamos pender para o lado, vamos firmar para o alvo e pregar a palavra. Quem pode dar glória a Deus e aleluia?
Para mim terminar, lá vem o moço, ele vem, se fosse bota, se tivesse bota, ele vinha na sola da bota de Elias, mas ele vem na sola da alparca, e ele vem, o que foi, menino? O que você quer, rapaz? Não quero nada não. Quer a minha sandália? Não quero tua sandália. Quer a minha roupa de pelo de camelo? Não quero a tua roupa de pelo de camelo. Quer o meu bordão? Não quero o teu bordão. Quer o meu cinto de couro? Não quero o teu cinto de couro. O que é que tu quer, Eliseu? Fale para mim. Eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti. Eu quero porção dobrada do homem de Deus que tem o Espírito de Deus. Quem pode se colocar de pé dando glória a Deus e aleluia? Oh, aleluia, você não pode pender para as coisas deste mundo. Nós precisamos se envolver com as coisas de Deus. Precisamos querer ser como os nossos líderes espirituais, oradores, aleluia, genuínos na palavra, puro. O mundo vai oferecer, aleluia, para você ter entretenimentos, fumaça. Quem nasceu no fogo não quer fumaça. Nem o meu companheiro que assa carne lá atrás não gosta da fumaça na churrasqueira. Nós quer fogo, 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 fogo. Só quem é profeta de Deus, levante a mão, aleluia. Os geradores de fumaça são profetas de Baal, que bate, se rasga, se corta o dia inteiro, mas não tem resposta. Mas profeta de Deus fala, pode jogar água, joga mais um pouco de água, porque Deus vai abrir o céu e vai mandar fogo. Aleluia, não aleluia. Para mim terminar, ó, escute isso. 2006, repita comigo, 2006. Eu peguei um Del Rey preto aqui nessa cidade. E fui para o Gideões missionário da última hora. Mas não no Gideão, só na tarde da bênção no Gideão. Mas em 10 congregações dos Gideões nós pregamos, como diácono. Eu era diácono dessa igreja. E eu conheci nos 10 dias que fiquei lá, junto com o pastor Osh, o pastor Osmar, que esteve aqui, pregou. Ele vai assistir e vai confirmar. Lá tinha um velhinho chamado Cincenato. É isso? Cincenato. E tinha o Kleber. O Kleber. E o Kleber era o menino mais inteligente de Santa Catarina. Mais inteligente, melhor dizendo, de Itajaí, vamos dizer assim, na cidade onde ele mora. Porque nós estávamos tomando chimarrão, Claudinei não, Claudemir. E aí quando nós estávamos tomando chimarrão, pensa num homem igual o pastor Zé Luiz, cheio de Deus, de experiência, profeta de Deus. Eu acredito que já dorme no Senhor. Cicenato, 2006. E o Kleber, de madrugada, pastor Osh, pastor Anderson, diácono, todo mundo diácono. Pastor Osmar era cooperador. Ele olhou para o Cincenato e disse assim, Cincenato. Ele viu que o Cincenato já estava de cabelo branco, irmão Modesto. Já estava quase partindo. Um pé no céu, um pé na terra. Misericórdia do Cordeiro. Mas ele olhou, Igor, para Cincenato e disse assim, Cincenato, eu sei que um dia o senhor vai, não quero que o senhor morra, mas o senhor vai. Mas quando o senhor for, o Senhor não dá para mim aquilo que está sobre você. Eita glória. Nós espantamos dentro daquela sala na madrugada de ver o pedido daquele jovem. Olha o pedido daquele jovem, Edson. Eu não quero carro. Eu não quero Ferrari, mora na beira da praia, o rapazão. Eu não quero uma prancha para surfar. Eu quero da porção do Espírito de Deus que está sobre a sua vida, Cincenato. O Senhor prega, o Senhor tem sabedoria, o Senhor nos ensina, o Senhor tem profecia, o Senhor tem dons de visões, o Senhor é espiritual. E é verdade, não é, irmã Sabrina? Tem 10 dias, o menino já estava planejando para pegar o carro para ir embora, o carro do pastor João Sabino, nem meu era. Aí de repente o Cincenato chegou na porta, 10 dias lá, e sabe como que é, irmão? 1 dia na casa, 2 dias na casa da sua mãe, por exemplo, tudo bem. 10 dias ela já vai mandar você embora, vai por mim, eu sei como que é. Aí o que acontece? 10 dias, Moisés, de repente chega o Cincenato na porta, irmão presbítero Valdir, e diz, assim diz o Senhor. Foi isso ou não foi? Ainda não é hora, ainda tem muita obra de Deus para fazer aqui. Aleluia, eu falei, meu Deus, mas nós já vai embora amanhã. Não vai, porque Deus disse que não vai. Ele acabou de virar as costas e parou um carrão bonito, falou, os irmãos vão pregar na sede, vai pregar nessa congregação, vai para Navegante, aí depois vocês vão embora. Eu falei, amém, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Você acredita em profeta? Diga glória a Deus. Eu não estou falando que ia vir alguém à tarde, eu estou dizendo que ele chegou na porta e profetizou, ele virou as costas, parou o carro na casa da missionária Maria, que dorme no Senhor, e disse assim, diz o Senhor, virou as costas, foi embora, parou o carro e falou, quem é os irmãos que estão de São Paulo aqui? Porque quando vai para fora, Mato Grossinho ali, no Mato Grosso já, quem é os irmãos de São Paulo? Não é nada a ver de São Paulo, vai andava, eita glória, é isso aí, cidade boa, abençoada, cheia de profetas, se é verdade, diga glória a Deus que está filmando, aleluia. Aleluia, é assim, irmão, quem manda é Deus. Então o que o pastor está dizendo? Profecias é ótimo, línguas estranhas, perfeito, mas quando o Espírito se apodera de ti, você muda, você passa a ser agora rei, líder, ousado, cheio do Espírito Santo, produtivo na obra, fruto aparece, oh glória, você não caça mais jumenta, agora você guia e dirige ovelhas de Deus. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? O Espírito de Deus tomou o coração, o camarada que cortava, eu paro agora, em nome de Jesus, o cara que cortava a orelha de todo mundo, se colocou de pé e falou, rapaz, isso aqui não é embriaguez, isso aqui não é meninice, isso não é coisa de menino, isso aqui é profecia e promessa de Deus, o que Deus disse, faria e fez, é o Espírito dele, e quando Pedro abriu a boca, levantou a mão, e pregou 3.000 almas, quem quer? Levante a mão para dar glória a Deus, 3.000 almas aceitou o Senhor, na segunda pregação, Adão, 5.000 almas quase se rendendo ao nome do Senhor. Escute isso, Estevão não era nem presbítero, mas abria a boca, passava pelos valados, pela rua, paralítico era curado, a glória pegava. Alguém disse assim, temos que matar esse homem, porque ele tem demais, ele está cheio demais, ele tem poder demais, ele é agraciado pela presença de Deus. Quem quer mais de Deus, levante a mão para dar glória a Deus. Quem acredita nessa palavra, levante a mão para dar glória a Deus. O Espírito Santo é real. Desliga aqui, filho. Deus abençoe todos os irmãos que estão assistindo nós pela internet. Compartilha. O Espírito Santo de Deus é real. Quem acredita, diga amém. E Ele tem uma obra na tua vida. Quem acredita, diga glória a Jesus. E eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui na frente, em nome de Jesus. O pastor quer orar por você.